de maio, Dia Nacional do Turismo, podcast Sebrae On com Thiago Akira e o nosso assunto é marketing, vendas, promoção de negócios turísticos. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Sebrae On. Thiago, uma coisa que a gente não para de falar é sobre potencialidade turística, oportunidade de negócios no turismo, cadeia comercial do turismo, mas uma dor latente que todos nós temos é assim, no fundo, a gente não vende isso direito não é verdade? Na verdade, a gente tem níveis de maturidade diferentes, né? Até em destinos consolidados, ou próximos destinos consolidados, a gente tem essas maturidades diferentes, novos produtos que vão chegando no mercado, né? Acho que o grande desafio hoje realmente é fazer um básico bem feito. Muita gente busca constante inovação sem ainda cumprir o básico. E o básico funciona e vende, né? Então, acho que esse é o grande dilema, né? Fazer o básico bem feito está virando cada vez mais um desafio maior para todos os negócios, para os pequenos mais ainda, porque via de regra você vê um cara que sequer se posicionou no mercado, sequer cuidou do Instagram dele, ou nem responde o WhatsApp, mas ele quer fazer um branding novo e fazer um material. Como você tem visto como um consultor que atende rotineiramente empresas de vários portes e maturidades, qual a dificuldade de fazer esse básico bem feito? Primeiro ponto, quase ninguém, todo mundo, né, não nasce empreendedor, né? Então, eu até falo a importância do Sebrae em desenvolver essa consciência empreendedora. Então, às vezes, eles são muito bons operacionais, muito bons nas ideias, mas não conseguem consolidar e materializar aquilo. Então, acho que falta foco, falta clareza, falta uma visão de futuro. Eu acho que eles começam a criar esse senso organizacional e empresarial, só que ao mesmo tempo eles estão fazendo muito operacional e muito técnico. Então, acho que eles não conseguem equilibrar e quase sempre é uma eu-presma, eu-keep, né? Isso acaba limitando muito no dia a dia. Eu às vezes até conversando com o time a respeito disso, eu acho que as empresas de modo geral, a gente já sabe o que é para fazer, falta fazer. E às vezes a gente fica gastando muita energia em uma nova ideia, ao invés de fazer aquilo que a gente já disse que ia fazer. Bom, o Espírito Santo, você é um consultor que está sempre apoiando o Sebrae, mais uma vez, muito obrigado. Você tem vindo muito aqui e tem tido contato com as nossas demandas. Nós tornamos o turismo uma prioridade e temos tentado ativar essa cadeia de venda. Que desafios principais você vê para o setor turístico do Espírito Santo se inserir e ativar melhor a sua presença nessa cadeia comercial do turismo, Thiago? Ótima pergunta. Inclusive, no último evento que eu estive aqui, no ESX, né, que foi muito, muito bom, levantaram esse tema num painel que uma das pessoas falou assim, eu não entendo por que o Espírito Santo não decola, porque a gente tem tanta coisa boa aqui e muita coisa gratuita que o pessoal pode ir. Eu falei, aí está o grande problema. Porque a partir do momento que você tem um destino, e é muito bom ter opções gratuitas, né, dar acesso às pessoas, só que se você pensar no cenário mercadológico, agências operadoras atuando para vender um destino turístico, se ela não rentabiliza, se aquilo não enche o bolso dela, querendo ou não, é um capitalismo, né, ativo, ela não vai vender um destino, que é onde o cliente dela não vai deixar dinheiro para a agência. Então, às vezes, na visão do cliente final, o gratuito é muito bom, é atraente, é interessante. Só que o dinheiro não vai girar. E aí, o agente que intermedia, que é onde a gente escala no turismo, é distribuir para agências operadoras, para ser uma força ativa vendendo o destino, não é interessante financeiramente para ela. Aí, por mais que o marketing incrível do destino funcione, o agente na ponta ele tem o controle da venda. Ele fala, que tal, pelo mesmo valor, a gente ir para Porto de Galinhas, a gente ir para Serra Gaúcha, ou ir para o Internacional, porque nesses lugares ele sabe exatamente quanto entra no bolso dele. Então, acho que a estratégia mercadológica, não apenas de precificar as coisas, é ser interessante para o intermediador, também ficar feliz em vender o destino. Entendi. Você acha que falta produto, Thiago? Talvez formatar o produto pensando na cadeia. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, então eu falo que um grande modelo lá, que é o de Bonito, o que é interessante dele? Como toda a cadeia do turismo ali, os atrativos só podem ser vendidos por agências receptivas, que é a regra para diminuir o impacto, né, ali na natureza, ela obriga todo produto, quando nasce, ele já considerar a cadeia, porque ele precisa da cadeia para ser distribuído. Então, ele já nasce com um preço muito interessante para todo mundo ficar feliz em vender o destino. Então, isso é uma estratégia que eu acho que funciona muito. Quando a gente pensa só no cliente final, a margem que sobra para o intermediador é muito pequena.
porque já está no limite. E aí não é interessante comercialmente. Então, eu acho que quando a gente começa a mudar essa mentalidade e considerar que todo mundo na cadeia tem que ficar feliz vendo o destino, acho que a coisa começa a engatar. E essa maturidade que eu acho que é... Então, peraí, que olha só, atrás das câmeras tem a equipe de turismo do Sebrae. Não sei se a gente entendeu a consultoria que surgiu aqui. No desenvolvimento do produto, historicamente, a gente olha o consumidor final e formata produtos que atendam diretamente a esse consumidor final. 80% do cliente do turismo no Espírito Santo é morador do Espírito Santo. Para atrair os clientes de fora, é preciso formatar produtos pensando na cadeia, no intermediário, para estimulá-lo a vender para esse cliente que está fora. É mais ou menos isso? Com certeza. Então, estamos entendendo que tem uma novidade, talvez assim, uma nova frente de desenvolvimento de produto que possa ser avaliada pelo pessoal do núcleo do turismo. Legal. Eu falei agora há pouco sobre percentuais de clientes. Certo. O grande desafio que a gente sente no turismo do Espírito Santo é trazer gente de fora. E trazer gente de fora principalmente para segunda, terça e quarta. Uhum. Segunda, terça e quarta só vem quem está de férias em algum outro lugar. Faz sentido. Sim. Como que a gente consegue organizar a oferta? Já sei que falta produto para que a agência tenha interesse em vender isso. Uhum. Organizar essa oferta para atrair clientes de outros estados com um pouquinho mais de eficiência. Hoje em dia, o que está sendo muito desenvolvido é o trabalho com nichos, né? Os nichos, eles acabam dando muita oportunidade. Então, por exemplo, se você quer trabalhar uma baixa temporada, que normalmente ou mês de semana, públicos muito interessantes com esse perfil. Então, a gente tem público 60 a mais, a economia prateada hoje fortíssima, a pirâmide ela está se invertendo. Uhum. Então, a gente tem um público que hoje mais de 60% define as finanças da casa, aonde se essa pessoa sai, a família passa um aperto. Então, hoje ela é muito importante financeiramente, né, no mercado mesmo. Então, pessoa que tem flexibilidade para viajar, ele até foge da alta temporada, então ele procura opções, né, que não sejam tanta aglomeração, que ele tem mais uma exclusividade. A gente tem públicos que... o empreendedor hoje, né, o empreendedor que ele cuida do seu negócio e trabalha à distância. Os famosos, a gente tem aí os nômades digitais, enfim. Sim. Muita pessoa passou durante a pandemia a empreender dentro de casa. Ele tem uma flexibilidade legal para se viajar e continuar trabalhando. Se é um público que eu quero atrair para a minha região, que vai ter uma boa infraestrutura, uma boa internet, uma boa mesa de trabalho, um bom espaço legal onde ela pode trabalhar, atender cliente, gerar negócio. Então, são vários nichos que a gente começa a tentar encontrar quais, de repente, a gente consegue se posicionar e atrair vários pequenos nichos e direcionar fluxo para eles e ter produtos atraentes para eles que se posiciona e ecoa a mensagem de que ele está preparado, estruturado para eles. Então, somar vários nichos para esses objetivos é capaz, sim, de se conseguir atrair. A gente volta a um básico do marketing, né? Qual cliente que você quer atender, qual oferta que você vai formular, começa pela periferia, vai juntando devagarzinho até conseguir volume. Aí vem um outro desafio. Turismo é um negócio que só faz muito sentido no coletivo. Ninguém viaja para ir a um restaurante e não ter mais nada para fazer. Ninguém viaja para fazer uma trilha e não ter mais nada para fazer. Você precisa criar um complexo turístico, um conjunto turístico. E aí a gente entra no ovo a galinha. Porque se você hoje não, porque hoje é sexta-feira. Se você num dia de segunda ou terça-feira, você for nas montanhas capixabas, dificilmente você tem tudo funcionando. Uhum. E a gente, como Sebrae, vai articulando isso. Então a gente chega nos restaurantes para estimulá-los a abrir numa segunda ou terça-feira. Mas olha que difícil. O empresário olha e fala, eu não tenho cliente algum. E aí a gente diz, mas se você não abrir, nunca nenhum cliente vem. E a gente fica nesse impasse, no paradoxo de inércia. Nem ele abre, nem o cliente vem. E isso é um problema em todo lugar. Que soluções você já viu, Thiago, que deu certo para quebrar essa inércia e gerar um movimento de turismo todo dia, em todo lugar? Na verdade, é uma questão super comum, tá? Mas acho que tem que articular muito bem. A gente nunca vai conseguir, por exemplo, o trade todo dar esse passo, né, de apostar que vamos abrir no meio de semana, assim, a gente sabe que historicamente não tem, e vamos todo mundo encarar isso. Acho que você tem que ter pelo menos alguns players que puxem essa fila e comecem a operar.
ter um mínimo garantindo ali, funcionando, um lugar para ficar, um lugar para comer, um lugar para fazer atividade. Você já tem uma pequena oferta que vai girando. E aquilo ali, eu acho que é o início. Agora, eu sei que cada lado é uma aposta. É um momento de transição. Enquanto não tiver esse momento da virada da chave, e se a gente ficar esperando todo mundo aderir, não vai acontecer. E a gente tem que pegar aqueles que estão dispostos a arriscar, a tentar realmente criar um produto, de repente até uma combinação, como você falou, de produtos, para botar para rodar. Com ele validado e funcionando, com certeza, começa já a gerar um fluxo. Você sabe que eu fiz uma pergunta armadilha, né? Ah, lá vem. O pessoal não, o pessoal tá ali assistindo. Sim, E uma sim. das discussões que a gente teve era exatamente de transformar numa espécie de projeto. Ninguém vai... Nunca todos vão decidir abrir e funcionar em vazio numa segunda ou terça-feira. Seria ilógico até o Sebrae propor isso para uma pequena empresa. A ideia que eu sugeri para o time, e aqui agora consultoria ao vivo, com todo mundo observando, a ideia que eu sugeri é exatamente a governança agir. Temos 10 restaurantes, vamos fazer o sorteio de 2, 2, 2 e a turma rachar o custo de abrir. Então, assim, são 20 restaurantes, o custo de abrir é R$2.000 por dia, cada um vai dar R$100 e vai custear os amigos que abriram naquele dia. Fica um pouquinho para cada um e em 2, 3 meses você pode dizer a região tal está funcionando de segunda a segunda. Isso já estimula as pessoas que têm oportunidade de viajar numa segunda ou terça-feira, agora que eu sei que está funcionando, eu vou para aquela região. Faz algum sentido? Que é exatamente ir quebrando as inércias. Não vai estar todo mundo funcionando, mas tem uma cafeteria e um restaurante na segunda. Tem uma cervejaria e uma chocolateria na terça. E assim a gente vai montando o quebra-cabeça do ecossistema do destino. Faria sentido? Total sentido. E o que você disse, ele é muito importante. É quase como se fosse cooperativismo, né? E a gente percebe o que tem por padrão todos os destinos muito bem organizados, estruturados. Regiões e rotas turísticas. Vou pegar, por exemplo, Bonito, Serra Gaúcha, esses lugares que são referências no mercado, até aqui, inclusive, né, as rotas de experiência que tem, o que eles têm em comum? Governança onde o privado é quem manda. Aonde os convidados são a gestão pública e outros setores, porque eles ali conseguem consolidar aquilo, independente de governo, entra e sai governo, eles conseguem mostrar a força pulsante que é a do turismo, que a coisa funciona, e tomar decisões em conjunto, né? Então a gente pode perceber, regiões turísticas, destinos turísticos são muito bem organizados, o privado atua muito forte ali dentro. É esse o grande desafio hoje da governança, de ter realmente o privado assumindo as cadeiras principais e convidar outros players ali dentro, né? Você sabe que é um bate-papo, uma gravação e um projeto novo. Então a gente já tem um projeto cooperado de operação, que a gente pode, inclusive, utilizar o mesmo modelo para estimular esses empresários a fazer esse quebra-cabeça de funcionamento, e o desenvolvimento de governanças majoritariamente empresariais, para que tenha um controle empresarial, ou melhor, uma decisão empresarial sobre o funcionamento da região. Muito legal. Avançando da governança, como que a gente pode estimular que essa governança assuma o protagonismo da promoção do território, do destino? Eu costumo fazer uma analogia, uma metáfora pedagógica, né? De que a governança turística de um território ela deve funcionar tal qual uma associação de lojistas de um shopping. Eles se juntam e assim, eu quero abrir mais um restaurante de massas. E a galera diz, não é indicado não, a gente tem 8 restaurantes de massa, mas não tem nenhuma creperia e não tem nenhuma churrascaria. Que tal a gente avaliar? Eles se juntam e cotizam esse fim de semana, coma 3 e pague 2. Ações pontuais de promoção que empresários estão fazendo. Porque usualmente, essa é a pergunta que eu vou deixar, essa governança aguarda muito o estímulo promocional vindo das instâncias governamentais. Esperam que secretarias façam divulgação do destino. E eu até hoje, mais de 20 anos observando o turismo, nunca vi ficarem satisfeitos. Nem quem está divulgando, nem quem está sendo divulgado. Aí me parece um contrassenso. Como é que você tem visto isso funcionar em todo esse Brasil que você roda promovendo o turismo? Então, é muito comum isso no Brasil todo, tá? Existem destinos e lugares, regiões turísticas, enfim, aonde o trade do turismo, ele cobra muito a gestão pública, por exemplo, no trabalho da promoção. Só que o que tem que ficar claro,
instituições, né, públicas, elas têm um limite até onde ela pode ir. Ela não pode comercializar, ela ajuda ao acesso ao mercado, ela ajuda a gerar oportunidades. Só que quem tem que vender é o empresário. Então, quando ele parte do ponto onde ele tem que começar a monetizar, a gerar, né, dinheiro e tudo mais, ali é com ele. Só que ele às vezes espera que tudo seja gerado pelo público. E isso é o grande problema hoje dos lugares que não desenrolam. Porque eles, ou porque às vezes existe uma questão pública que às vezes eles focam em alimentar o mercado dessa maneira e colocar totalmente dependente, né, da gestão pública para se manter ali também no governo, que fazem isso intencionalmente, mas tem lugares que realmente é por uma falta de maturidade, entender que passa a bola para mim, daqui para frente eu que toco. Então, a promoção tem um limite. Ela não pode ser parcial e destacar mais um atrativo do que outro, que isso é errado. Então, para destinos menores, onde só tem um hotel, só um atrativo, às vezes é comum a gestão pública citar esses produtos. Mas a partir do momento que ele começa a crescer, ele não pode ser parcial nisso. E aí, muitas vezes o destino se perde. Fala assim, mas pô, até tempo atrás era você falando da gente, agora sobrou para a gente fazer o trabalho? E é essa questão que tem que ser trabalhada desde o início. Não, ó, até aqui é o meu trabalho. Gestão pública chega até aqui. Daqui para frente vocês têm que a gente vê a entrar, né? divulgação do destino e a comercialização do atrativo. A divulgação do Isso. destino tem que estar sempre muito ligada a belezas naturais, história e cultura que um território oferece. Aí usa imagens que mostram equipamentos, Isso. mas entrando até numa área de especialidade forte sua. Uhum. O atrativo, o empreendimento, ele precisa se vender. E hoje o canal para isso, usualmente, é o marketing digital. Sim. Você que tem implantado essas estratégias e políticas disso, qual barreira, por onde a gente começa a estimular? Qual seria um passo a passo? E lembrando que Ótimo. somos Sebrae, né, e vamos ter um papel fundamental em apoiar os empreendedores nisso. Qual seria um passo a passo para a gente, num dado território, numa dada região, conhecendo esses empreendimentos, conseguir elevar a maturidade de presença e atuação digital deles? Porque uma coisa é eu dizer Montanhas Capixabas, ou litoral de Guarapari, ou litoral norte do Espírito Santo. Outra coisa é aproveite a pousada, faça o passeio em tal lugar, coma no restaurante. Nessas duas frentes, aumentar a maturidade desse empreendimento, na sua presença digital e na sua promoção de negócio. Como seria isso? Bom, lá, esse é o grande segredo, né? Que todo mundo Mas busca a eu agora resposta, estou né? tirando o seu segredo e gravando, a gente já edita e a consultoria vira escala. Você Ótimo, entendeu, ótimo. né? Mas, ó, é uma questão muito normal, comum, tá? O que acontece? A gente sempre idealiza que a promoção alcance uma proporção gigantesca. Pessoas do Brasil e do mundo todo descubram o nosso destino, porque ele é incrível, é maravilhoso. É essa percepção interna que todo mundo tem. Só que a gente tem que respeitar algumas etapas. Então, por exemplo, um destino que ele está começando, está se desenvolvendo, eu sempre falo, ele tem que começar pelo menos dominando a sua própria região. Só fazer uma pausa. Sim. Não é nem começando, de baixa maturidade, porque ele Isso, pode estar baixa 20, maturidade. 30 anos remando, Acontece, verdade. mas ele ainda está bem aqui. Aí ele fala, não estou Sim. começando, eu estou... Não, cara, você tem um nível de maturidade, de presença digital tão baixinho, que fazer tráfego na Europa não vai adiantar, não. Vamos falar, só para deixar... Ótimo, ótimo. Não, ótimo ponto. É bom frisar isso, porque é o que acontece. Às vezes aquele trabalho muito familiar, ou muito, né, que está há muito tempo rodando daquele jeito, aquele restaurante, aquele hotel, aquele atrativo, e ele não se reconhece como... de baixa maturidade. como se estivesse iniciando agora. Uhum. Mas quando a gente fala do início, é realmente pegar para valer um trabalho de promoção consistente e que vai gerar um resultado. Então, quando a gente começa a pensar com mais intencionalidade, uma palavra que eu uso bastante, é aonde eu quero chegar. Então, eu falo que, primeiro, a sua região, ela tem que ser o melhor cliente ali para reconhecer o lugar. Quando a gente vai para alguns destinos que são muito consolidados, que faz um trabalho muito local e regional, você vê que a própria população vira um multiplicador. Quando você chega num lugar, tem esses dois extremos. Chega num lugar, o que você está fazendo aqui? Não tem nada para fazer. Você está perdido aqui, e acontece muito. E lugares você chega e fala assim, você já foi em tal lugar? Você foi em tal restaurante? Você já experimentou? Quando você vê a população ativa, divulgando, promovendo, se orgulhando do lugar, a gente como turista se sente num lugar incrível também. Então, o primeiro ponto é o de dentro para fora. Será que toda a população já conhece? Não é conhecer, sim, sabe que existe. Já se hospedou no hotel, numa pousada? Já
aproveitou os produtos locais, produtos rurais, já experimentou ali realmente com propriedade? Tá difícil para a equipe atrás das câmeras. Aí tem outro projeto agora que é o local consome local, né? Ótimo, Já sai outro ótimo. projeto com local consome local. Desculpa interromper, porque a gente acabou de fazer uma pesquisa que a gente identificou baixo nível de repertório no capixaba. 75% deles gostariam de indicar o que fazer, mas ele só conhece 3 ou 4 atrativos. Então, quando você não sente segurança, você não indica. Aí ele para de falar o que é que tem para fazer. É isso aí. Ó que interessante. Mas, por favor, continue. Não, Tem mas que é isso. vencer isso. A gente tem que tornar a população expert no turismo da região. Eu até brinco a regra da mão cheia. Você falou 4, né? 5. 5 coisas para fazer, 5 motivos para vir conhecer. Você facilita, você empodera a população com argumentos para mostrar que aquele lugar, sim, pô, uma mão cheia é muita coisa para fazer num lugar, dependendo da dimensão que ela tem. Então, essa estratégia é muito funcional. A gente, como turista, quando chega no lugar e vê que o hotel não sugere o lugar para você comer, porque ela quer que você deixe todas as suas moedas ali dentro, a gente se sente meio que, pô, né, que furada. Ou quando chega um lugar que a pessoa é solícita, ela indica, ela recomenda, a gente já sente como turista que a gente está num lugar hospitaleiro, um lugar que quer o melhor para mim, que quer que eu volte e retorne para aquele lugar. Então, esse trabalho, eu acredito muito, e ótima proposta, o local consumindo o local, porque é isso, tornar eles expert. A partir do momento que ele torna expert, fica muito mais fácil expandir, porque essa consciência coletiva de reconhecer o destino e a economia que o turismo gera naquele lugar foi plantada. Agora facilita, né, a escala disso, a distribuição disso, e todo mundo quer um lugar desse cada vez mais. Eu quero um lugar que eu possa voltar, que eu percebi que é tão incrível que eu tenho que voltar e não voltar sozinho, trazer mais pessoas, indicar pessoas. Nossa, esse lugar a minha tia ia adorar, nosso lugar a minha irmã ia adorar. E porque ela encontra ali tudo, um ecossistema pulsante funcionando. Né? Então, essa vontade, eu não quero voltar para um lugar que pô, só tem 3 coisas para fazer. Eu não vou indicar um lugar que só tem 3 coisas para fazer. Sim. E com certeza tem muito mais. Sim, só que esse sim. tá engessado um pouquinho, né? E na hora que eu te cortei, a gente começou a falar da maturidade, da intenção, da baixa maturidade, querer divulgar para todo o mundo, o que eu acho que vai se conectar à sua ideia inicial de que é tudo por nicho para começar a crescer. Voltando a falar sobre levar essa maturidade e presença digital. Uhum. A empresa precisa escolher um público, escolher um nicho e começar a se posicionar digitalmente para esse público. Seria esse o estágio 1 desse processo do empreendimento se vendendo? Na etapa, eu até falo, né? O pessoal confunde muito que marketing é só promoção. Se a gente for ver a questão dos P's, né, do marketing, que todo mundo conhece muito bem, é só 1/4 dos 4 P's e 1/8 dos 8 P's de serviços, né? Então, quando a gente começa a ver o P de produto, que é alinhar um produto ao público, que está dentro do mesmo P, o meu produto ele tem que ser formatado para atrair o público que eu gostaria de atrair para a minha região ou para a minha atividade, enfim. Tem que ter essa consciência, lógico, individual, cada um acho que vai ter um público mais forte, o cliente ideal para ela, mas também tem que dar um passo para trás e ver um público que vá usufruir de tudo que tem ali dentro. Então, como que eu conecto, independente se é famílias, casais, melhor idade, o que eles têm em comum? Porque se eu focar muito só num público, eu limito demais também. E isso também não é saudável para um destino. Então tem que começar a combinar os públicos que a gente tem potencial de atrair, como que ele fica muito bem servido com a nossa região turística. O conjunto o da nossa conjunto. oferta. A gente tem que começar a olhar a gente como destino e não como produto. Aí a gente fica competitivo. Enquanto a gente olhar só para o nosso empreendimento, a gente limita demais as possibilidades. Então, assim, a gente mantém nossas verticais. Conjunto, sempre o conjunto. Isso, o conjunto. Porque o conjunto, ele gera fluxo, ele gera a pessoa voltando, indicando, recomendando. Né? Então, acho que a gente pode, assim, seguir os nichos, que é muito forte, mas a gente não pode pensar só em nicho. A gente tem que dar um passinho para trás, ver como é que eu conecto todos esses nichos. O que eles precisam em comum? Legal, que legal, necessidades que a gente pode combinar, e aí cada um faz o seu trabalho individual ou seus trabalhos paralelos. Isso é distribuição a pé de praça. Como que eu distribuo o meu produto? Eu sozinho, eu em conjunto, eu numa região turística, eu como Brasil, num evento internacional. Então a gente tem que começar a ver essas várias facetas e uma estratégia para cada, né? É simples, só não é fácil, né, Não, Thiago? Eu tô não aqui é. me contorcendo por dentro, porque fica assim...
Vamos então, numa dada região qualquer do nosso estado, estruturar um plano de marketing para um coletivo, para um conjunto, para um território turístico. Aqui, para nós, um território turístico, a gente chama de território turístico, um espaço que consiga criar uma proposta de valor única. Então, pode ser uma praia, pode ser um território turístico, um bairro pode ser um território turístico, um pequeno circuito de cervejarias pode ser um território turístico. Eu consigo montar um plano de marketing para ele. Então, ele é o denominador número 1 para mim de dar para fazer um plano de marketing para isso. É a menor porção. Só que quando você chega, você tem a governança e tem os vários interesses. Você já fez um monte de plano de marketing para vários territórios. Como é que a gente junta como junta essas pontas? É uma pergunta muito capciosa, difícil de responder. Né? Que sugestões você dá para nos ajudar a tentar juntar essas pontas? É como eu falei lá no início, é o básico bem feito, né? As possibilidades, se a gente sentar, fazer um brainstorm, como quase que a gente está fazendo aqui, são várias possibilidades. Não dá para abraçar tudo. Então, não adianta a gente ficar criando várias possibilidades de distribuição. A gente tem que dominar pelo menos alguns canais, uns 2, 3 canais, muito bem, para que ele já gere um fluxo suficiente para me dar o fôlego para eu poder pensar em mais formas. Então, não adianta começar a pensar no internacional agora, se nem o regional, o local, eu estou conseguindo desenvolver. Então, eu gosto muito, quando falo de plano de marketing, é desenhar curto, médio e longo prazo. Se a gente tem que considerar o longo prazo, sim, na nossa estratégia, mas não com intensidade agora no curto prazo. Eu tenho estratégias para fazer agora, para gerar rentabilidade, para gerar faturamento, para gerar fluxo, e eu vou gastar energia nesse curto prazo aqui, nisso daqui. O médio prazo ele ainda está sendo contemplado e o longo também, só que uma proporção menor. Se eu quiser abraçar tudo de uma vez, bagunça. Eu não consigo ser consistente, E o né? histórico do turismo é tentar fazer ou abraçar tudo. É Todo sempre mundo- abraçar tudo. de Porque uma a vez. gente, é normal no turismo, a paixão é muito grande. Eu falo, ninguém escolhe turismo para enriquecer, ter mansão e tudo. É uma consequência, alguns conseguem, sim. Mas a gente está lá por uma paixão. E essa paixão, quando a gente se apaixona pelo nosso destino, nosso produto, ele é a coisa mais valiosa que o mundo todo tem que E descobrir e enviesa conhecer. toda a decisão de marketing daí para frente. E aí fica muito parcial. Então a gente tem que começar a ser mais negócio mesmo. Ele tem que rentabilizar, ele tem que pagar as contas, ele tem que gerar lucro, ele tem que funcionar, porque não dá para viver só de paixão. Então, em algum momento tem que ser virada essa chave de entender que tem que realmente entrar nos trilhos, né? Bom, a gente trabalha e fomenta iniciativas de turismo no estado todo. Então, são assim, diversos territórios turísticos. Em todos eles, a gente encontra esse paradoxo, né? O individual, o coletivo, o individual. Eu tenho tentado pautar e estimular as reuniões que a gente evite buscar consensos e construa bons acordos. Faz sentido? Total sentido. E não tem certo e errado. Tá? Ali realmente é onde ele quer desviar o esforço, onde ele vê a oportunidade. Ele não pode deixar de aproveitar a oportunidade se ele identificou e limitar, porque institucionalmente ou promocionalmente a região está se promovendo para outro público. Essa individualidade é importante a gente ter, porque isso constrói nossos diferenciais também. Né? É isso. A gente- A dúvida e o ponto era assim, o quanto que o coletivo seguir o individual e pontualmente faz sentido. E para você faz todo sentido, porque em algum momento eles se encontram e isso Com certeza. adensou a somam. região como um todo. Vou pegar o exemplo das IGRs, né, as instâncias de governança. Elas, muitos municípios que já são consolidados, já são indutores, já tem todo tipo, eles até falam assim, é mais pro lado da municipalização do que da regionalização. Tudo bem, ele continua fazendo o seu trabalho muito bem consolidado, distribuindo aí a P de praça, que é a distribuição, para onde ele já faz. Ou ele tem que observar, de repente, que ele estando inserido naquela rota turística, é uma outra forma dele distribuir a sua região. Que às vezes ele não consegue mostrar o ecoturismo na sua comunicação, porque ele está consolidado com outro perfil. Mas ali dentro, inserido nessa rota, ele consegue mostrar que ele também tem ecoturismo ali. Né? Ele é uma forma de mostrar o produto dele de uma forma diferente. Se a gente começar a pensar os vários grupos, vários nichos e várias oportunidades que eu tenho de promover o meu produto, a minha região, a gente
fortalece isso cada vez mais. O pessoal às vezes acha que divide força ou que isso empaca de alguma maneira. Não, é mais uma forma de eu manter a inovação funcionando, experimentar novos públicos, né, gerar um fluxo diferente e até para eu estimular o meu destino a mostrar outras potencialidades que ele tem. São outras formas de eu apresentar. Então, se a gente começar a olhar como oportunidades, não como ameaças, a gente tem o mundo todo aí para a gente atrair para nossa região, né? Muito bom, muito bom. O pessoal tá levantando plaquinha ali para mim. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez sua disponibilidade, estar sempre aqui com a gente, sempre enriquecendo o nosso debate, nos ajudando a atender diversos clientes aqui no Espírito Santo. Mas queria que você deixasse para o fechamento do nosso bate-papo, rodando o país como um todo, sentando em mesas para discutir o turismo rotineiramente, até porque esse é o seu negócio. Que mensagem você manda para o Espírito Santo como um todo sobre hoje, posição e potencialidade do turismo capixaba no cenário nacional? Ótimo, vamos lá. Mesmo que a gente teve várias mensagens muito importantes aqui dentro, eu acredito que é o pensamento do coletivo. A gente tem que se pensar mais como um destino e isso que faz a gente evoluir. Porque a gente começa a ter mais oportunidades de ser interessante, né, para várias pessoas e que a gente começa a compensar o que um é bom, o outro não é tão bom, a gente começa a virar uma unidade. Então, a gente ter esse pensamento coletivo nos coloca em outras cestas, em outras formas de mercado, de se trabalhar, e isso torna muito mais dinâmico. Então, se a gente quer inovar, a gente quer crescer, o individual a gente consegue desenvolver, né? Só que o coletivo, eles nos dá mais fôlego, nos dá mais lastro, nos dá mais, enfim, mais oportunidades. Então, pensando a curto, médio e longo prazo, considere sempre o trabalho coletivo. Acho que Vamos isso trabalhar bem a forte força. as governanças. Tiago, muito obrigado. Esse foi o nosso podcast do Sebrae On com o tema turismo. Obrigado a todos que puderam acompanhar, obrigado a você pela presença e até uma próxima.